Hello everyone, good night. My name is Rafael Henrique, I'm 21 years old. I'm a final year student of the physiotherapy undergraduate course at Unifran, and it's a great honor to be participating in the first CONINTERGE to present our article with the theme, Relevance of Physiotherapy on Motor Aspects in Individuals with Amyotrophic Lateral Sclerosis. I did this review together with my friend Beatriz Mortari dos Santos, and as advisors, our teachers, Ana Paula Oliveira Borges and Danilo Cândido Bulbo. Bom, primeiramente falando um pouco sobre a esclerose lateral amiotrófica, ela é definida como uma doença neurodegenerativa que é resultado da deterioração progressiva, né, e da perda de função dos neurônios motores localizados no córtex motor primário, trato córtico-espinhal, tronco encefálico e medula espinhal. A fisiopatologia da ELA, né, está relacionada a uma complexa interação entre múltiplos mecanismos celulares que envolvem fatores genéticos, mecanismo de excitotoxicidade, que vai ser induzido por uma estimulação excessiva do glutamato, o estresse oxidativo associado à neurodegeneração, causando a morte celular, disfunções mitocondriais, né, anormalidades na morfologia mitocondrial e bioquímica, defeitos do transporte axonal, agregação proteica, disfunção inflamatória e contribuição de células não neuronais. O primeiro sintoma da ELA é a fraqueza progressiva e unilateral nas pernas e braços distalmente, né? E os sinais da disfunção do neurônio motor superior incluem o aumento do tônus muscular, movimentos lentos e hiperreflexia, e os sintomas podem ser descritos como início de membro e início bulbar. Com o início de membro, indivíduos podem ter a dificuldade em ações simples, atividades de vida diária simples, e indivíduos com início bulbar podem apresentar dificuldades para mastigar, engolir e falar. E apesar das crenças anteriores, que dizem que o exercício danifica os músculos e gera a progressão da neurodegeneração, está provado com os estudos, né, que o exercício ajuda os músculos a manterem sua energia e força. E a fisioterapia vai se integrar no tratamento da ELA, com o objetivo de otimizar as funções motoras ainda preservadas no paciente, retardar contraturas ou deformidades musculares que venham a aparecer, visando, no geral, a melhora da capacidade funcional do paciente, associada com uma melhora na qualidade de vida, promovendo a independência funcional. Bom, e dessa maneira, o objetivo dessa revisão foi evidenciar, né, o papel da fisioterapia nos aspectos motores de indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. O que a fisioterapia pode vir a contribuir para a reabilitação de indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Bom, e como metodologia, foram utilizadas as bases de dados da PubMed, Pedro e Lilacs, baseando-se em descritores esclerose lateral amiotrófica, fisioterapia, reabilitação motora e exercício físico. E tais termos também em inglês, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Physiotherapy, Motor Rehabilitation and Physical Exercise, respectivamente, intercaladas com o operador booleano AND. Como critérios de inclusão, para o presente resumo, artigos que estavam gratuitamente disponíveis, que abordavam temas relacionados a ela e exercício físico, e que foram publicados entre os anos de 2009 e 2021 na íntegra, e no idioma português e inglês. E, como critério de exclusão, artigos que não abordavam o tema proposto ou que abordavam o tema em outra patologia que não fosse a ela, capítulos de livros, cartas ao editor e anais de congresso, e artigos que foram publicados antes de 2009 e em outra linguagem que fosse diferente das incluídas. Bom, e os resultados, a gente encontrou no total 438 artigos, destes sendo 389 da base de dados da PubMed, 43 da Pedro e 6 da Lilacs. E baseando-se nos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 7 artigos para compor o estudo, né? Tendo entre eles revisões de literatura e estudos clínicos.
O primeiro artigo do autor Ramos, 2018, foi publicado em 2018, teve como objetivo verificar os tipos de condutas fisioterapêuticas que foram utilizadas para o tratamento motor de pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Eles realizaram uma revisão de literatura, né, nas bases de dados da Cielo, da BVS, Medline e Bireme, e utilizando também a literatura do acervo da biblioteca do Centro Universitário Unirg de Gurupi, Tocantins. E utilizaram como descritores a esclerose lateral amiotrófica, força muscular e fisioterapia. E como resultados, eles obtiveram que exercícios resistidos moderados geram um aumento da força dinâmica, isométrica e isocinética dos membros superiores e inferiores, podendo também ajudar a reduzir a dor, a sarcopenia e melhorar a mobilidade articular e função respiratória. Mas deve-se sempre ressaltar, né, que é preciso observar tais exercícios para evitar a fadiga ou diminuição da força dos pacientes. No segundo artigo de Gomes, que foi publicado em 2017, ele teve como objetivo apresentar métodos de intervenções fisioterapêuticas para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Para isso, eles realizaram uma revisão, né, de literatura entre os anos de 2009 e 2015, nas bases de dados da Science Direct, PubMed e Cielo, utilizando como descritores esclerose lateral amiotrófica, fisioterapia, reabilitação, fisioterapia respiratória e fraqueza muscular. E eles obtiveram como os resultados que os princípios os principais objetivos, né, do tratamento fisioterapêutico é promover a educação em saúde, né, amenizar ou prevenir as dores, orientar exercícios adequados ao paciente, né, observando sempre a individualidade de cada paciente, retardar o aparecimento de possíveis complicações, maximizar a independência e função nas atividades de vida diária, utilizando órteses e treinos motores, e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Bom, no terceiro artigo de Lima, publicado em 2017, teve como objetivo identificar as principais condutas fisioterapêuticas utilizadas em pacientes com ela. E para isso eles fizeram uma revisão de literatura utilizando as bases de dados da Lilacs, Medline, PubMed e Cielo, de 2006 a 2014, utilizando descritores como esclerose lateral amiotrófica, doenças neuromusculares, doença do neurônio motor, fisioterapia, reabilitação. E eles obtiveram como resultados estudos que ressaltaram que exercícios ativos livres, passivos para relaxamento muscular, respiratório, hidroterapia, ventilação não invasiva, como também exercícios aeróbios e utilização de técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva, que gera uma melhora significativa na qualidade de vida dos portadores de esclerose lateral amiotrófica. Bom, no quarto artigo de Muniz, publicado em 2019, ele teve como objetivo analisar os possíveis benefícios, né, decorrentes do tratamento hidroterapêutico em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Eles utilizaram as bases de dados da Cielo, PubMed e Google Acadêmico, e como descritores, esclerose lateral amiotrófica, hidroterapia, tratamento fisioterapêutico. E, como resultados, eles observaram que a intervenção fisioterapêutica em pacientes com ela tem como objetivo principal prevenir, né, as contraturas musculares, aperfeiçoar habilidades na vida diária, além de estimular as aquisições obtidas. E o estudo também mostrou a importância da hidroterapia no tratamento para melhora da qualidade de vida, da funcionalidade, da força muscular, fadiga e alívio de dor, sendo um recurso bem eficaz no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Bom, já no estudo de Ferreira, publicado em 2015, ele teve como objetivo investigar e descrever 4 protocolos fisioterapêuticos propostos para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, sob o ponto de vista da independência funcional individual do paciente. É um estudo de caso, né, de caráter descritivo, que contou com 4 pacientes do sexo masculino que foram diagnosticados com esclerose lateral amiotrófica. Para cada paciente foi estipulado um tratamento diferente,
O primeiro, por exemplo, teve o tratamento fisioterapêutico 5 vezes por semana, com duração de 1 hora. O segundo paciente, 1 vez por semana, com duração de 30 minutos. O terceiro, 2 vezes por semana, com duração de 30 minutos. E o quarto, 3 vezes por semana, com duração de 1 hora. E como resultados, após 6 meses de tratamento, no paciente 1, eles observaram uma queda na pontuação geral da MIF, né, que é a medida de independência funcional, no grupo de cuidados pessoais. Já o paciente 2 apresentou uma redução da independência funcional nos cuidados pessoais, transferências e locomoção. O paciente 3 se manteve sem alterações no seu nível, né, de independência funcional após a intervenção. E com relação ao paciente 4, observaram uma conservação no nível de funcionalidade em praticamente todos os domínios da medida de independência funcional. No sexto artigo, né, de Costa, publicado em 2016, ele teve como objetivo primário apresentar, né, através dessa revisão de literatura, a importância da fisioterapia motora na esclerose lateral amiotrófica, e obteve como resultados o fato de que a fisioterapia motora tem um papel importante no tratamento da ELA, levando em conta que os exercícios diários proporcionam manutenção das funções por um período maior de tempo. No entanto, o fisioterapeuta deve pensar no equilíbrio, né, do planejamento das condutas para não atingir o limite do paciente. E no último artigo, né, de Júnior, publicado em 2013, ele avaliou o efeito terapêutico do método de facilitação neuromuscular proprioceptiva em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. E sendo um estudo qualitativo, composto por um paciente de 50 anos, gênero masculino, encaminhado ao ambulatório de fisioterapia do Hospital de Base de São José do Rio Preto, e teve como resultados, observando os itens avaliados na escala funcional em ELA, assim como o percentual de ganho entre os valores pré e pós-intervenção fisioterapêutica, e após 12 semanas de tratamento, obteve-se, né, um percentual de ganho de 20% com relação à marcha normal, nos cuidados de higiene pessoal e nos valores no peak flow pré e pós-intervenção fisioterapêutica, obteve-se, né, um percentual de ganho de 7,4%. Bom, e tivemos como uma conclusão, né, que ainda que a esclerose lateral amiotrófica tenha um caráter neurodegenerativo, né, e a abordagem paliativa seja necessária, levando em consideração a progressão, né, da patologia, é de suma importância, né, o conhecimento do fisioterapeuta sobre a variabilidade clínica da patologia, para que possa intervir de forma individualizada cada paciente, retardando seu declínio físico-funcional. E respeitando sempre as limitações clínicas de cada paciente, né, evitando os efeitos deletérios da mobilidade e explorando sempre que possível as potencialidades de cada paciente, né? E concluímos, portanto, então, que a fisioterapia tem um papel muito importante nos aspectos motores de indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, contribuindo para a melhora do déficit motor e atividade de vida diária, né, brandeando, né, os sinais clínicos da doença e afetando positivamente a capacidade funcional do paciente. Segue as referências, né, que foram utilizadas na construção desse artigo. E, por fim, queria agradecer pela atenção. Foi uma honra apresentar este artigo no primeiro Cone Intergetese. Uma boa noite a todos e até a próxima.